Boa noite, estamos gravando. Estou falando que a gente está chegando no fim do nosso programa, né? E chegando nos dias atuais, praticamente, né? Deixa eu ver aqui o anunciamento. A gente hoje vai trabalhar o governo. Já, na verdade, eu acho que eu me programei para hoje falar do governo Temer e Bolsonaro. Caraca, Os textos estão juntos. é, São vários bom, textos, né, dessa vez. são vários textos. Ver se eu consigo dar conta. Aí a gente tem dia 14. Se a gente não conseguir, a gente faz no dia 3 mais alguma coisinha. Pode ser? Acho que pode, né? Ah, Uhum. Tá. Então vamos lá. Vamos tentar dar conta de tudo. Ei, Thaís. Eu tenho vontade de conhecer vocês, mesmo que alguma vez eu vou lá, assim, só para conhecer vocês. Então, gente, eu vou usar esse PowerPoint que foi feito pela nossa maravilhosa monitora, que está nos deixando, tá? Então, isso é outra coisa também. Depois a gente vai, na próxima aula, ter um tempinho para a Nai falar da experiência de ser monitora, porque para o semestre que vem a gente vai ter monitor novo, monitor ou monitora. Aí vai ter um processo seletivo, aliás, eu tenho que me organizar para fazer o edital e tal. E aí, quem gostou da disciplina e quiser ocupar esse lugar, a gente faz um processo seletivo, as pessoas se inscrevem, aí tem uma provinha, que é uma coisa normalmente bem simples, assim. E quando a Nai fez, eram três ou quatro? Eram três, né, Nai? Concorrentes? Eram três. Eram três. E a Nai, e aí os trabalhos são corrigidos por dois professores, que não sou eu, e todos indicaram a Nai para o primeiro lugar, da maior nota dela, que ela respondeu muito bem. E era uma questão de financiamento, né, Nai? Estava difícil. A Nai foi super ótima e tal. Isso, eu fiquei fazendo de madrugada ainda. Aí, no dia deu para fazer isso, né? Para fazer em casa e tal. Acho que vai acontecer a mesma coisa, porque deve ser remoto também. E aí foi super bem e tal. Enfim, e aí a Nai também que fez para a gente esse PowerPoint, na verdade foi uma aula que ela deu no semestre passado. Então, dessa vez eu vou dar. Nai, fica à vontadíssima de me interromper à vontade, tá? Tá bom, professor. Não é obrigada, não, mas se quiser, se tiver com vontade, não pode falar à vontade, tá? Super bem-vinda. Então, a Nai fez essa colagem aqui, para começar, né, com as coisas principais do governo Temer, o partido sem escola, o escola sem partido, né? Aqui as manifestações contra o governo Temer, não pagaremos pela crise, né? Porque, na verdade, o problema é sempre esse, a crise econômica, quem paga a conta da crise econômica é a educação, como a gente tem vindo, né? Outro ponto que a gente vai ver é a reforma do ensino médio. Isso aqui eu queria falar um pouquinho mais para vocês. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Muita coisa nessa disciplina, né? A Base Nacional Comum Curricular, que é um tema bem recente, que vocês devem estar mais ou menos familiarizados. Aqui o Tchau Querida, né, que foi o golpe que levou o Temer ao poder. A gente vai discutir essa coisa do golpe. E a PEC do teto de gastos, né, que congelou por 20 anos os gastos da educação e que criou bastante problema, né, como a gente pode imaginar. E lembrando, gente, que o Temer veio logo depois da Dilma, né? Na verdade, assim que a Dilma recebeu o impeachment, foi afastada, né, por impeachment, alegando as pedaladas fiscais, que é uma coisa que todos os presidentes fazem.
E, e ela tinha acabado de lançar o PNE que a gente estudou, né? Então, para vocês verem como a situação, a gente estava numa crise bizarra já, né? E, obviamente, que esse teto de gastos comprometeu todas aquelas metas, né? É a meta 20, comprometendo a meta 20, compromete todas as demais, tá? Uma breve linha do tempo. Né? Aí é que tem os principais acontecimentos relevantes. Em maio de 2016, após o afastamento de Dilma, Temer assume a presidência. Tá? Lembrando que o PNE 2014. Vocês estão usando, ei, Pedro Henrique, vocês estão usando a linha do tempo de vocês? Vocês guardaram direitinho ela num lugarzinho, começaram a botar coisas? Quem está Eu usando? tô tentando atualizar ela conforme as aulas, né? Depois daquela volta no vídeo. Legal. E você Não, botou coisa nova já? ainda não. Só o mesmo das últimas aulas. Ah, mas já tinha, não? Tinha coisa que não tinha? Bom, Não, acho que não. quem tiver atualizado, colabora para a gente, manda para a gente melhorar e mandar para todo mundo, tá? Aí, em junho, redução de juros e queda da inflação, que seguirá até março de 2018. Eu não entendo isso aqui. Eu tô cantando um amigo meu, que é economista, para ele explicar para a gente essa coisa dos juros com a inflação. Eu não me atrevo a explicar isso. Aqui em dezembro, vocês vão ver que foi uma coisa muito encadeadinha, né? Em dezembro, foi aprovada a PEC do teto de gastos, né, que congela o teto máximo que se pode gastar por 20 anos. Em 2017, aprova a medida provisória referente à reforma do ensino médio. Isso, na época, foi muito discutido, porque é uma medida provisória, que é uma coisa que vem do executivo, é antidemocrático e tal. O Reúne também foi dessa forma. Tá? Em julho, outra medida preocupante de arroxo, né? Que é a reforma trabalhista, que diminuiu ainda mais os direitos dos trabalhadores. Tá? E em dezembro de 2017 é publicada a implementação da BNCC. Tá? Então, são vários terrores assim, né, para a educação, porque a reforma trabalhista também atinge a educação, porque atinge os profissionais de educação, né, os cortes, evidentemente, a reforma do ensino médio e a BNCC, que tenta uniformizar os conteúdos, mas como a gente foi vendo, isso aqui não foi discutido de forma democrática. Tá? O impeachment de Dilma e o contexto do golpe. Após, então, o deputado Eduardo Cunha afirmar a existência de diversos pedidos de impeachment relativos a Dilma, foram anunciados 3 motivos principais para o segmento do processo. Lembrando, gente, que o atual presidente tem uma quantidade muitíssimo maior de pedidos de impeachment que são engavetados, que não tem prosseguimento, né, porque o presidente da Câmara simplesmente ignora. Operação Lava Jato. O Doleiro e o CEF denunciou o envolvimento tanto de Lula quanto de Dilma em relação a esquemas de corrupção envolvendo a Petrobras. Verdade ou mentira? Eu levo fé que é verdade, mas não acho assim tão grave, acho que isso rolou sempre a vida inteira. 2, criação de créditos suplementares sem autorização do Poder Legislativo, o que caracteriza crime de responsabilidade fiscal. Isso aqui é o que que eles chamaram, né, de pedaladas fiscais. É uma coisa bastante comum e já foi provado que foi feito por outros. Ah, não é isso que é pedalada fiscal? Como é que é isso aqui? Não, é uma coisa, outra coisa, outra coisa? Pensava que isso aqui que eram as pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais. Fazer bancos Não, públicos. professora, eu acho que eu era para ter botado junto e eu separei sem querer. É uma sequência da outra. Ah, tá.
três motivos: criação de créditos financiando. Porque, assim, a pedalada fiscal é isso, é você gastar mais do que tem. Porque, gente, vocês têm que pensar o seguinte, tem uma coisa importante que é a LO, né? Que é a lei orçamentária, que todo ano é lançada, acabou de ser lançada agora, tá? Ser aprovada. Nessa lei orçamentária, o governo, justamente, eu mandei para vocês vários materinhas de jornal, né, com os cortes que foram aprovados nessa lei orçamentária, né, do Bolsonaro, do governo atual. E o que a gente vê? Ele fez cortes na educação, fez cortes na saúde, né, e aumentou, por exemplo, o fundo eleitoral, aumentou os recursos para emendas parlamentares, tá? Então, normalmente é isso que eles fazem, tá? Mas, enfim, de toda forma, tem essa lei orçamentária. Então, ao longo do ano vigente, que referente àquela lei, àquela LO, se o presidente precisar mudar alguma coisa, ele tem que pedir para o Poder Legislativo, tem que levar isso para a Câmara e tem que ser aprovado. Ele não pode, o Poder Executivo não pode fazer isso por sua conta. Tá? E foi isso que a Dilma fez, só que isso é muito comum de se fazer. Não é correto, mas é muito comum. Fazer bancos públicos pagarem débitos que pertencem ao governo. É uma confusão com dinheiro. Na verdade, o banco público paga, na verdade, ela adianta o gasto, entendeu? Fica devendo e o banco público paga essa dívida, que não era para ser paga e fica para o outro ano. Enfim, não é legal mesmo, né? Por conta disso que a gente está com uma dívida bastante grande. A crise econômica, sinalizando consequências. Em seu livro Valsa Brasileira, do boom ao caos econômico, esse livrinho aqui, que é bem legal, a economista Laura Carvalho classifica o período de crescimento da era Lula como milagrinho, uma vez que, segundo ela, os pilares que sustentaram o crescimento, ou seja, renda, ampliação do crédito, investimentos públicos, foram abandonados no período que compreende os anos 2011 até 2014. A tese dessa economista, da Laura Carvalho, é o seguinte: por que ela chama de milagrinho? Ela está fazendo uma referência ao milagre econômico dos anos 70, né, sobre o qual surfaram os militares. Tá? Então, o primeiro momento, na verdade, dos militares foi muito bem sucedido economicamente, né? Porque a gente viveu esse tal chamado milagre econômico. O que acontece num país dependente como o Brasil? Né? Normalmente, a nossa economia, por ser dependente do primeiro mundo, dos países centrais, como a gente chama, né? E a gente já falou isso, daquela coisa da divisão mundial do trabalho e tal, acontece que, se as commodities, que são a matéria-prima que a gente costuma exportar, a nossa balança comercial está organizada desse jeito, né? Nos últimos anos, a gente tem sofrido um processo de desindustrialização muito vigoroso, tá? Então, o forte do Brasil, a balança comercial é assim: a gente exporta matéria-prima com pouco valor agregado, né? E importa produtos tecnológicos, produtos com muito valor agregado, tá? Que são muito caros. Então, essa balança ela é desfavorável para a economia brasileira e, mais do que isso, ela cria uma assimetria, lembrando da aula passada de antropologia, né? Que a gente estava falando da assimetria na relação entre escola e família, né? Aqui também existe uma assimetria na nossa balança comercial, ela não é equilibrada, ela é assimétrica. Tá? Por quê? Porque a gente exporta matéria-prima, que a gente chama de commodities atualmente, tá? Que não precisa ser só matéria, podem ser serviços, também podem ser considerados como commodities, pelo que eu entendo.
preciso estudar mais isso, e a gente importa esses produtos industrializados com muito valor agregado. Então, nos anos 70, o que produziu esse milagre? O fato do petróleo, que a gente estava extraindo em grande quantidade na década de 70, né, está muito valorizado no mundo, por uma série de razões mundiais, tá? Que não tem nada a ver com o mercado interno. Então, por conta disso, a gente conseguia ganhar bastante dinheiro com aquilo que a gente vendia. E isso aumentou, esquentou a economia, como se diz. O que os militares fizeram? Exatamente a mesma coisa que o Lula fez, que é o quê? Apostar em esquentar mais a economia e gerar emprego através de grandes obras públicas. Tá? Então, os militares fizeram a Transamazônica, que na época a gente gozava, que era a estrada que levava nada a lugar nenhum, né? Que enriqueceu muito as empreiteiras, mas, na verdade, era uma estrada que até hoje não funciona. Tá? Depois foi comida pelo mato, já várias vezes ela é comida pelo mato, depois fazem de novo a estrada, mas é uma estrada que não tem muita função, não foi muito bem estudada por que colocar a estrada ali. É a coisa que eu reclamo, por exemplo, em relação à justificativa técnica e científica para a implementação de uma universidade federal no lugar X ou Y, né? O meu argumento é que isso deveria ser bem estudado, ter sido feito um estudo de demanda e não simplesmente por condições circunstanciais e políticas, de afinidade política entre o governo federal e o governo municipal, que é normalmente o que justifica a escolha da implementação, dos lugares de implementação das universidades públicas federais, que correspondem, como a gente sabe, a 4% de todo as universidades do Brasil. Tá? Então, o que ela está dizendo, na verdade, já está comparando o que aconteceu nos anos 70 com o que aconteceu no governo Lula, que não tem nada a ver com uma boa administração de um ou de outro. Né? Se bem que, assim, eu acho que se o Bolsonaro tivesse pego esse milagre, era bem capaz dele, apesar de todo o movimento favorável, ele conseguir fazer alguma coisa horrível, não aproveitar bem, né? Porque atualmente a gente está com as commodities valorizadas, só que ele é tão inábil politicamente, né? Que mesmo assim o risco fiscal, que é um indicador que favorece está fazendo um ruidinho, tá? Que os investidores usam para saberem se eles vão investir ou não no país, né? Esse risco, o Brasil tem aumentado muito. Anteontem eu estava escutando a CBN, não sei se você, sempre falo para vocês dessa rádio, é muito legal essa rádio. Estou fazendo um barulhinho aqui. Essa rádio, ela é muito bacana, aconselho vocês a escutar. Nessa rádio tinha uma entrevista com um investidor, um cara que trabalha com o mercado financeiro, e ele dizia, um cara tradicionalmente de direita, tá? Ele se autodeclara, não me lembro o nome dele, se autodeclara como um cara de direita, e ele defendia que nas eleições desse ano ele votaria em qualquer candidato que seja capaz de derrotar o Bolsonaro. E o argumento dele era simplesmente que, para as finanças, para o mercado financeiro, para o setor produtivo, para os grandes empresários, o caos que o Bolsonaro cria não é favorável para a própria economia, para o grande capital, não é favorável, para vocês terem uma ideia. O fato é que essas condições boas, favoráveis, aconteceram, né, por sorte, no governo Lula, por causa de condições internacionais. E ele aproveitou e fez o quê? Fez muito investimento público, aumentou o crédito. O que é aumentar o crédito?
emprestar dinheiro através do BNDES para grandes obras, né? E tudo isso dentro daquela política keynesiana que a gente falou, tá? Por que ela usa esse termo milagre, né? Ela está querendo dizer que isso não é efeito de uma política consistente e estrutural promovida pelo próprio país, né? Isso é simplesmente alguma coisa, milagre, é uma coisa que vem de fora sem esforço, isso é um milagre, né? A pessoa não estuda nada e passa no concurso, um milagre. Ela não fez esforço nenhum e o Espírito Santo foi lá e pum, tá? Então, mas o milagre ele não se sustenta. Então, assim como o milagre econômico dos anos 70, no qual os militares surfaram, né, e conseguiram manter o governo militar por um bom tempo às custas disso, porque as pessoas apoiam os governos nos quais a inflação está controlada, as pessoas têm um poder aquisitivo grande, isso que as pessoas gostam, tem emprego, né? Não interessa quem esteja no poder, mas se a gente tem essas coisas, todo mundo apoia o governo. E aí o governo militar teve apoio da população por muitos anos por conta disso. O mesmo aconteceu com Lula, tá? Mas, acabado um milagre ou outro que vieram de fora, isso é que é coisa importante do milagre, por que ela usa esse termo, né? O que a gente percebeu? Que as mudanças que foram realizadas tanto durante o governo militar quanto durante o governo Lula, elas não eram mudanças estruturais, né? Tudo aquilo, o milagre acabou e é como assim o conto da Cinderela, né? E aí depois da meia-noite a carruagem virou abóbora de novo, acabou a roupa de luxo, de festa dela, a gente voltou à mesma situação. Então, nesse sentido, a gente teve um milagrão nos anos 70 e um milagrinho durante o governo Lula, tá? Essa situação de fim do milagre, né, de fim do milagre, que como a gente viu na nossa última aula da Dilma, que foi realmente o que gerou o impeachment da Dilma, né? Porque mesmo nessas condições econômicas desfavoráveis, ela continuava insistindo no aumento de gasto público dentro daquela lógica keynesiana que a gente já explicou na aula passada. Gente, eu estou falando assim, mas tem muita coisa aí, vocês têm todo o direito de não entender essas coisas que eu estou falando, que é bem confuso, bem complexo, tá? Vocês podem perguntar à vontade. E é interessante sobre o impeachment, é interessante a gente lembrar que o próprio Lula, hoje mesmo saiu no jornal, que o Lula perguntaram para o Lula se ele estava interessado, se ele ia incorporar a Dilma no governo dele, né, na chapa para próximas eleições, e ele disse que não, ele disse que tinha pessoas mais jovens e tudo, que ele respeita a Dilma, mas ele não quer associar o seu nome ao nome da Dilma, tá? Então, eu diria que o próprio Lula apoiou o golpe de alguma forma, tá? Tem uma entrevista que eu vou achar para vocês, na próxima aula eu encontro e vou mostrar para vocês, do Lula falando super mal da Dilma antes do impeachment. Isso se tornou público e foi muito ruim, né? Então, politicamente, o que eu entendo é que ele não quis que a imagem dele fosse maculada, né, pelo fracasso do período do segundo governo da Dilma. Então, ele quis se afastar da Dilma, tá? E essa coisa do golpe, eu acho que foi um golpe, claro, porque realmente a gente não tinha razões suficientes para um impeachment, né? Não especialmente justificáveis, tá? Mas o que aconteceu? Foi eu prefiro dizer que foi um golpe entre aliados, né? Porque o PMDB era aliado do PT, historicamente, né?
e chegou o momento que ele foi usado, foi acionado pelas forças. Isso tudo, gente, é combinado entre eles, né? Até o Lula deve ter feito parte dessa combinação. E para o Lula foi bastante interessante que a Dilma tenha pego o rojão, né? Tenha pego esse momento difícil, porque assim a imagem do Lula ficou livre desse momento, tá? E aí o Temer foi o cara que eu, sinceramente, imagino que nos bastidores, né, ele tenha sido pago até para fazer esse papel. Isso é uma conjectura minha, tá? Mas eu não descarto essa possibilidade, não. Porque, tipo assim, quem é que vai... a gente precisa tirar a Dilma, porque está ruim, não sei o quê, ela insiste no aumento do gasto público, ela não está escutando nem o Lula, porque o Lula dizia isso, que ela não escutava ele, começou a fazer tudo a cabeça dela, porque ela era economista e quis usar os seus conhecimentos de economia muito ultrapassados dos anos 60. E aí eles falaram, bom, ninguém queria, evidentemente, entendeu? E aí, porque o Temer podia dizer não quero, e aí, pela linha sucessória, o segundo na linha sucessória, se eu não me engano, era o presidente da Câmara, aí depois o presidente não sei o quê, então vai assim a linha sucessória. A pessoa pode dizer não quero, segue o outro, segue o outro, segue o outro, tá? Então, o Temer foi escolhido para fazer esse papel. Por quê? Porque ele não tinha perspectiva de fazer, ele sempre foi uma eminência parda, né? Ele não tinha perspectiva de fazer carreira política, então resolveu fazer um trabalho sujo, tá? Ele ficou queimado naturalmente, mas protegeu os outros governantes que não pensam realmente tão diferente dele, infelizmente, tá? Tudo bem até aqui, gente? Muito confuso isso. É legal a gente pensar essas coisas, porque esse ano é ano eleitoral, né? E eu estou fazendo, assim, várias críticas ao PT, mas vocês sabem que o meu voto é para o PT, né? Eu ainda acho que é a melhor opção que a gente tem, mas lembrando que o PT hoje, ele não representa uma opção de esquerda, né? Ele representa realmente a opção de centro, tá? De centro-esquerda, centro e centro mesmo, tá? Com as alianças que ele está fazendo. Com essa crise econômica, o que a gente vê? Em gráfico de 2015 do governo Dilma, referente a corte de verbas, podemos perceber um grande desfalque na distribuição de verba para o Ministério da Educação. Isso aqui a gente já viu, vamos ver de novo. Olha só aqui, o bloqueio na educação chegou a 7 bilhões anuais no governo da Dilma. Isso aqui a gente não pode esquecer, porque senão tem uma galera de esquerda que dá a entender que tudo estava maravilhosamente bem, entendeu? As universidades estavam bombando, a educação era uma maravilha, né? E aí o Temer destruiu tudo. Não é isso que acontecia. A gente não pode... Assim, piorou muito depois com o Temer e com o Bolsonaro, muitíssimo mais ainda, tá? Mas o caminho que o PT seguiu, como a gente já estudou aqui, não foi um caminho nem qualitativa nem quantitativamente diferente do seu predecessor, que era o Fernando Henrique Cardoso. Né? A gente já está nessa linha do neoliberalismo que o mundo inteiro está. Acho que é difícil até sair disso. Tá? Mas então vamos ver aqui, olha, aqui é o bloqueio geral, tá? E aqui a porcentagem por pasta, por ministério, né? Então, entre todos os cortes, o Ministério da Educação ficou com 8,29% dos cortes, o Ministério das Cidades 7,65%, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 7,41%, Ministério de Ciência e Tecnologia 6,93%, Ministério da Fazenda 6,19%, e o Ministério da Educação, você vê aqui, tudo está na ordem de um dígito, tá? O que foi mais um pouquinho foi o Ministério da Defesa, com 8,29%, enquanto o Ministério da Educação sofreu um corte de 31, o corte
deixa eu explicar melhor. O corte que foi destinado ao Ministério da Educação representa 31,09% do total de cortes que foi distribuído entre as outras pastas. Deu para entender isso, gente? E aqui são as outras pastas pastas com cortes pequenos que ao todo juntam 32,44%. Então a gente vê que a educação ela foi priorizada nos cortes, né? Porque assim você tem que fazer corte. Imagina, eu, por exemplo, né? A gente está com o salário congelado há anos, há 5 anos parece, tá? Que a gente não tem aumento. E a inflação vai aumentando. Então, eu estou com uma perda salarial grande, tá certo? Então, dentro dessa situação de perda salarial, eu tenho que escolher o que eu vou cortar, né? É assim que a gente faz na vida. Então, o que eu estou cortando? Estou cortando manutenção de carro, não ando de carro, ando de bicicleta, não viajo, como mais barato, não como na rua, não bebo na rua, até com pandemia também aproveitei para economizar essas coisas, entendeu? Agora, não estou economizando em educação, em livros, educação para os meus filhos, quando precisam fazer um curso ou qualquer coisa. Isso, para mim, é prioridade, né? Então, aqui a gente vê como não foi prioridade do governo, tá? Corte no orçamento. Olha só, olha, esse gráfico aqui. Esses gráficos, gente, isso aqui é muito difícil da gente conseguir, de comparar, sabe? A gente vai pegando assim, mas só para a gente ter uma ideia, isso aqui em termos de bilhões, né? 69,9 bilhões em 2015. Né? Então, vocês veem que os cortes foram aumentando, mas em 2008 já teve bastante corte, 2009, 10, 11, 2011, olha, o milagre já estava acabando. Tá vendo? Durou muito pouco o milagre. Milagre é isso, é uma festinha só, né? E aqui, olha, foi piorando, piorando, e 2015 piorou geral, tá? Aqui, olha, em outros gráficos, percebemos que os grandes cortes que se iniciaram no governo da Dilma continuaram ocorrendo no governo Temer. Na verdade, se intensificaram, né? Então, aqui, olha, o orçamento para a educação básica, 2017, 2018, na verdade, diminuíram, né? Foram diminuindo aos pouquinhos os cortes para a educação básica, olha, apoio à infraestrutura. 2017, 2018, 2019, 2020. Cortes orçamentários do MEC, aqui em ordem decrescente, né? Aqui Dilma, Temer, Bolsonaro, Dilma, Temer, Lula, Dilma, Lula. O que significa isso? Olha, tá certo. Aqui eles organizaram por ordem decrescente de corte, né? Então, quem cortou menos foi o Lula em 2009, claro, porque estava vivendo milagre, né? Depois, em 2012, a Dilma cortou menos, em 2010 o Lula cortou mais, porque o milagre já tinha acabado, tá? Mas de todos, a maior concentração de cortes foi em 2015. 2015 foi absurdo, tá? A gente foi para as ruas, eu fui para Brasília com o sindicato, tá? Contra os cortes de 2015. A gente já falou isso na aula passada. Reforma do teto de gastos. Então, em função dessa crise econômica, né, que, na verdade, é uma crise que tem a ver com a posição que o Brasil ocupa em relação à divisão mundial do trabalho, tá? Essa coisa da balança comercial da gente não tem muito a ver com... Bom, teria a ver com a maneira de governar se a gente tivesse algum presidente, mas aí não é só... Isso é outra coisa importante de vocês pensarem, sabe? Não adianta um presidente, por mais bem intencionado que ele seja, e acredito que o Lula tenha sido bastante bem intencionado quando chegou ao poder, acredito de verdade nisso, é difícil concretizar essas mudanças, porque o presidente não governa sozinho, né? Como a gente viu lá na nossa primeira aula. A gente tem
A gente é uma república federativa, que tem os 3 poderes, né? Então, a democracia precisa dessas alianças. É difícil resolver, difícil sair, tirar a gente, tirar o Brasil dessa lógica, né? Colocar o Brasil num outro lugar, porque, pensa só, os países, essa semana, não sei se vocês viram a notícia, de que o Brasil recebeu um aceno com a possibilidade de ser incluído na OCDE, né? Nesse conjunto de países que, na verdade, fazem vários controles dos países, e a gente, uma das prerrogativas para a gente realmente ter o acesso garantido nesse grupo, que tem algumas vantagens, né? Que a gente melhore as nossas, diminua os desastres ambientais, por exemplo, né? Agora, é complicado, porque, ao mesmo tempo, esses desastres ambientais, eu acho perverso, né, o primeiro mundo dizer isso, os países centrais exigirem isso, porque são eles que requerem de nós essa matéria-prima que a gente precisa, o agronegócio, para acontecer, como organizar o agronegócio, que a gente precisa produzir grãos e comida para o mundo inteiro. Se fosse só para o Brasil, estava ok, mas a gente tem que alimentar todos os países centrais, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem que proteger o meio ambiente. É confuso, sabe? É complicado. Então, eles não querem que a gente deixe de ser um país agroexportador. Eles querem que a gente continue sendo um país agroexportador, né? Então, todos os crimes ambientais vão acontecer aonde? No país agroexportador. Não vai acontecer... Bom, nos países industrializados também acontecem crimes ambientais, né? Tipo Chernobyl, essas crises com essas usinas nucleares, né? O que mais pode acontecer? Produção de poluição por indústria, emissão de gases também eles produzem, né? Mas parece que os maiores crimes ambientais têm a ver com o agronegócio, que tem a ver com a posição que a gente ocupa na ordem mundial, tá? E tem pressões externas para a gente ocupar esse lugar. Com as contas no vermelho, Temer e sua equipe criam uma proposta de emenda constitucional que define um teto para os gastos públicos, a PEC 241. Essa reforma congela as despesas do governo federal com cifras corrigidas pela inflação. Isso é muito importante, né? Porque de um ano para o outro, digamos que você diga, sei lá, 3 milhões, mas de um ano para o outro, esses 3 milhões são um pouquinho mais, né? Por causa da inflação. Então, é corrigido todo ano, por até 20 anos. Tá? Muita coisa, muita coisa. Isso aí vai ser um marco na história do Brasil, que vai determinar que nesses anos todos a nossa economia não vai crescer, né? Então, essas agências internacionais, essas agências bilaterais, né? O Banco Nacional, o Banco Mundial, o BID, Banco Internacional de Desenvolvimento, o FMI e vários outros organismos, eles emitem notas, é um negócio muito perverso, né? Eles fazem cálculos, isso que o Brasil faz na educação brasileira, de fazer o ranking, dizer qual escola tem maior IDEB, qual tem menor e tal. Eles fazem isso também com os índices de desenvolvimento humano, desenvolvimento da economia dos países todos, né? E aí tem esse índice, que é o risco do país. Então, quando coloca e aí eles avaliam quanto que vai ter um crescimento, porque o capitalismo é um negócio tão perverso que no capitalismo eu digo a gente porque somos todos capitalistas, infelizmente, nós, imagino que vocês sejam como eu, sei lá, eu pelo menos sou menos de espírito, né? E aí o que acontece? Eu sofro terrivelmente, porque o mundo é dos capitalistas, quem se dá bem são os capitalistas. Então, qual é a lógica do capital?
é você acumular sempre mais, 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 mais. Você tem que fazer em excesso, entendeu? Então, se num ano você faz, por exemplo, na minha carreira acadêmica, se num ano você faz um artigo científico, no ano seguinte você tem que fazer 2, tem que fazer 3. Se você tem um projeto de pesquisa, no outro ano você tem que fazer 2, tem que fazer 3. Se você já está da aula, você conseguiu dar aula para. Engraçado, eu me lembro quando eu quando eu fui aprovada para a UF, eu fiquei assim, com uma sensação tão boa, assim, tipo, cara, agora eu vou poder, sabe, sossegar um pouco, né? Assim, não vai ter mais aquele estresse de sempre ter que produzir mais e mais. Aí foi uma professora lá de Niterói, foi dar uma palestra para a gente, e dizendo como eram as coisas, a pontuação. Eu fiquei tão cansada, eu falei, meu Deus do céu, a gente não para nunca, é uma loucura. Porque o capitalismo ele funciona com produção de excesso, entendeu? Você tem que. Como é que era a economia tradicional? Você produz aquilo que você precisa, né? Então, você pesca o peixe que você vai comer para você, para sua família, né? Mas o capitalismo precisa ter um excedente de produção, você pesca o peixe para sua família e pesca mais para mais 10 famílias, entendeu? Aí você vende esse excesso de produção e aí você ganha mais dinheiro e você tem sempre o sonho de ficar rico, 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 né? Eu também escutei, também foi na CBN, uma matéria sobre um cara, vocês devem saber isso, que tem a ver com a geração de vocês. Ai, gente, vê se vocês me ajudam. Que um cara que tinha dito assim, não, que tinha saído do. Será? Não, o cara do Facebook não é, né? Um desses super milionários que falou, não, não quero mais, vou parar por aqui, vou me aposentar. Vocês souberam disso? Agora eu não me lembro quem que era. Estão ligados Pior que eu nesse. não sei. Sabe quem é? Não sei. Pois é, também não sei. Eu sei que foi um escândalo, que as pessoas pensavam, gente, mas ele é tão jovem e está abandonando. Ele falou assim, cara, já ganhei um monte de dinheiro, não quero mais um monte, entendeu? Já está mais do que eu precisava, né? Isso é um pensamento contrário ao capitalismo, tá? Então, o que acontece? De tempos em todo ano, essas empresas, essas organizações, elas fazem avaliações de quanto o país vai crescer em relação ao PIB do ano anterior, entendeu? Então, é sempre assustador quando a projeção de crescimento é inferior àquela do ano passado. Então, a gente sempre tem que crescer mais, crescer mais, crescer mais, crescer mais, crescer mais. É um negócio, por isso que a gente vive exaurido, né? Porque nunca, nunca é suficiente. Vocês mais ainda, porque a minha geração, vocês já nasceram nesse ritmo alucinado. Então, nada é suficiente. Aí vocês se formam, não é suficiente. Aí vocês têm que fazer pós-graduação. Aí já não é mais suficiente. Vocês têm que fazer outro negócio, têm que fazer outro negócio. E fica assim, todo mundo exausto, enlouquecido. E quando um país não consegue atingir essas metas de crescimento, tá? Esse país se torna, o índice de risco dele aumenta e ele atrai menos capitais, que a gente já falou disso também. Além do capitalismo normal, né, de commodities, de venda de produtos e tal, a gente sofreu uma outra revolução no capitalismo, que é o mercado financeiro, né? E não só o mercado financeiro, mas mesmo assim, investimentos de empresas, a gente vive num mundo globalizado, onde tudo é internacional, tudo está globalizado. Então, um país que tem um ritmo de crescimento constante, né, tipo 8% do PIB, 8% do PIB, outro ano não é legal. O ideal, negativo, pior ainda, né? Mas o ideal é sempre 8%, depois 10%, depois tanto por cento, sempre aumentando, né? Que é como tem sido na China, mas agora a China também, com essa crise mundial, a China anunciou uma perspectiva de crescimento inferior ao ano anterior, né? Mas o Brasil,
com os cortes, a gente já não crescia muito, né? A gente estava crescendo muito no milagre econômico, no milagrinho do Lula a gente cresceu bastante, no milagre dos anos 70 a gente cresceu bastante também. Mas com esses cortes, como é que a gente vai crescer? Não vai crescer, a gente vai encolher, tá? Em meio a críticas de especialistas e de partidos de oposição, né, como o PT, o PSOL e o PSDB e o PCdoB, Temer aponta que o motivo para o desenvolvimento dessa proposta é sinalizar a contenção do rombo nas contas públicas, tentando superar a crise econômica. O que ele está argumentando aqui? Que quando ele fala isso de sinalizar, sinalizar para quem? Sinalizar para o mercado, essa entidade assim, supraestrutural, né? Que são esses organismos. Então, a gente precisa dizer assim, gente, calma, calma, estamos em crise, mas estamos contendo a crise, estamos fazendo o que vocês mandam. E o que esses bancos mandam? Economizar em educação, porque terceiro mundo não precisa de educação mesmo, né? E que a gente deve pagar a dívida pública, pagar os juros da dívida para esses bancos, né, que a gente chama de superávit primário, a gente já falou disso aqui também, e economizar na educação, tá, para não diminuir os investimentos para o Brasil. Até aqui tudo bem, gente? Muita coisa, né? A gente podia fazer... Eu acho que está dando para acompanhar. Tá. Se tiver complicado, vocês falam. Aí, por quê, né? A gente vendo aquela lógica do cobertorzinho curto, vamos fazer uma retrospectiva, né? Dentro dessas pressões do mundo global sobre o Brasil, tá? De ter que pagar a dívida pública, os juros, aquela coisa toda que é mais da metade do nosso orçamento, como a gente já viu, né? O que acontece? Sobra sempre pouco dinheiro para a educação. Então, é um cobertorzinho curtinho, que vai sendo deslocado, não é isso? Então, no governo do Fernando Henrique, o que ele fez? Ele pegou esse cobertorzinho e levou para o ensino fundamental. Com isso, ele conseguiu o quê? Uma expansão precarizada dessa etapa de ensino. O que quer dizer isso? Ele conseguiu aumentar a quantidade de vagas, ou seja, quase universalizar o acesso, tá? Aumentou, portanto, a cobertura, né? Cobriu mais crianças com a possibilidade de entrar no ensino fundamental, tá? E deixou os outros níveis de ensino descobertos. Quando eles ficaram descobertos, eles ficaram no que a gente chama de status quo. Tá? Eles ficaram como estavam. Só que como estavam, sem aumento de recursos, como os recursos foram todos concentrados por uma etapa, os outros eles não deixaram de crescer, porque se você repara o seguinte, se o ensino fundamental, isso é muito importante, se o ensino fundamental aumenta, atende mais crianças, atende uma população maior, o que vai acontecer com relação ao ensino médio? Se tem mais gente Ele vai se entrando, pilotar, né? vai aumentar a demanda pelo ensino médio, tá certo? Porque o número absoluto de pessoas que ingressou no ensino fundamental e que finalizou o ensino fundamental, apesar da evasão, que a gente sabe que continua sendo bastante grande, apavorantemente grande, como a gente viu quando a gente falou do Plano Nacional, aqueles dados todos, né? É impressionante. Mesmo assim, em números absolutos, aumentou a demanda por ensino médio. Né? As pessoas saem do fundamental, querem ir para o ensino médio. Só que durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, o que aconteceu com o ensino médio? Não recebeu mais dinheiro. Então, ele foi ficando ali com uma demanda de melhorar. Tá? Mas também, o que acontece? Tem muito pouca gente que sai do fundamental e vai para o ensino médio. Tá? Com a crise, menos gente vai para o ensino médio. Isso aconteceu agora na pandemia, vocês sabem, né? E para o ensino superior também, as pessoas procuram menos a educação. Por quê? Porque elas têm mais necessidade de ganhar dinheiro. Então, entre estudar mais e ganhar dinheiro, elas preferem, né?
elas preferem, elas não têm opção, elas têm que trabalhar, né? Então, elas saem do mercado. Então, o Fernando Henrique priorizou o ensino fundamental. A Dilma, o que ela fez? Não, o Lula, o que fez? Priorizou o ensino superior, continuou deixando para lá o ensino médio. Por quê? Porque, mesmo ampliando, a pressão sobre o ensino médio não foi tão grande, porque tem muita gente que já não vai para o ensino médio. Tá? Aí o Lula foi e investiu no ensino superior, levando em consideração também o desejo de ter uma cadeira na ONU, na Comissão de Segurança, tá? E que politicamente, como é que chama isso? Na política internacional era estratégico, né? O Brasil ocupar essa cadeira, e para isso a gente precisava consertar um indicador que estava sinalizando uma coisa ruim, que era a gente tinha um ensino superior muito elitista, tá? A faixa de pessoas mais pobres estavam muito pouco representadas no ensino superior, isso tinha que ser mudado. Então, levamos o cobertorzinho para o ensino superior. E aí, aquela reforma quantitativa que foi feita no ensino fundamental ficou só com a quantidade sem qualidade, porque, né, a ideia era que depois melhorasse a qualidade, mas aí já levou o cobertorzinho para o ensino superior. E aí, no ensino superior, a gente fez a mesma coisa, fez expansão precarizada, né? Expandiu o número de universidades, prioritariamente pela iniciativa privada, né? E com pouca qualidade, justamente por ser privada e ainda por cima com dinheiro público, tá? No governo da Dilma, o que a Dilma priorizou? O ensino profissional. Por quê? Porque a gente já viu isso também. A gente tinha uma crise grande de emprego, né? E ela resolveu, então, tinha uma demanda, né, por mão de obra mais especializada, e ela, então, deu essa promessa de que estava investindo no emprego e tal, também como uma estratégia de ganhar as eleições. E a gente já viu que também foi uma expansão precarizada, também precarizada e privatista também, né? A gente viu que a maioria é bem legal isso. A Thais colocou muito bem no trabalho dela, entendeu? Muito direitinho aquele texto, que é um texto difícil, né? Do Marcelo Lima, se eu não me engano. Que acontece? A gente fica assim, a qualidade fica para poucos, né? E no setor privado, e a quantidade para muitos no setor público sem qualidade. Mais ou menos é isso que aconteceu com o ensino profissional. A bola da vez, no governo Temer, foi o ensino médio, que era uma reforma que já vinha sendo elaborada pela própria Dilma, né? A gente já viu isso aqui, eu até botei, não sei se vocês chegaram a ver o link naquele PowerPoint para a Dilma, né, que mostra a Dilma falando, não, tem que fazer a reforma do ensino médio, porque o ensino médio não é atraente. Basicamente, qual é o problema? Na medida em que as pessoas conseguem concluir o ensino fundamental e vão para o ensino médio, né, se elas não conseguem concluir o ensino médio, a gente tem um problema de fluxo, tá? É que nem uma fábrica de Coca-Cola. Se tem a parte que engarrafa a Coca-Cola e a fase seguinte é botar as tampinhas, né? Se você não faz isso no mesmo fluxo, no mesmo ritmo, sincronizadamente uma etapa com a outra etapa, né? O que acontece? As garrafas que estão por ganhar a tampinha vão começar a se juntar muitas, não faz o fluxo normal. Você vai ter um engarrafamento, literalmente, você vai ter um engarrafamento. A palavra engarrafamento vem dessa imagem da linha de produção. Sabiam disso? Interessante, né? Então, vem a partir disso e a ideia do gargalo. Então, o ideal é o fluxo ir assim, retinho, né? E não você ter uma quantidade muito grande e ter um funil. Isso é péssimo para o fluxo
educacional e para o fluxo de produção também, de qualquer coisa que seja, numa linha de produção. Então, o que acontece? O que a gente tem que fazer, então? Se os meninos vão para o ensino médio, conseguem ingressar no ensino médio, e não... E saem, evadem, né? Eles saem das estatísticas de gente matriculada e entram na estatística de gente desempregada, o que piora muito a imagem do Brasil no mundo exterior, tá? Então, o que eles pensaram? Gente, a gente tem que fazer alguma coisa para os meninos ficarem no ensino médio. Não interessa se eles aprendem ou não. Eles têm que ficar no ensino médio. A gente tem que facilitar a vida deles para eles ficarem no ensino médio. Então, basicamente, foi essa a ideia, tá? Diminuir a evasão. Como? Facilitando muito a vida, né? Diminuindo o nível de exigência e ainda recuperando o projeto da Lei 5692, de 71, dos militares, que era de fazer o ensino médio de formação geral concomitante com o ensino profissional. Isso é sempre um problema no Brasil. Vocês veem que desde lá do começo a gente tem esse problema. Então, vamos com calma aqui. Olha, em meio à crise econômica, escândalos... Aqui pode botar uma frase, ó. Em meio à crise econômica, escândalos e cortes na educação, podemos notar, através dos gráficos a seguir, que a evasão escolar atingiu um número preocupante no final do governo Dilma, em 2015, e continua significativo em 2018, no governo Temer. Esse é o principal motivo adotado para justificar uma reforma do ensino médio. Está vendo? Então, a gente tem aqui a escolarização, porcentagem de jovens fora da escola, tá? Com 15 anos, a gente tem 9,9% dos jovens com 15 anos fora da escola em 2015, 16,9% dos jovens de 16 anos fora da escola em 2015, e olha só, com 17 anos, um aumento muito grande, ou seja, eles conseguem entrar no ensino médio. Também a gente não sabe se esses meninos de 15, 16 anos estão no ensino médio ou se estão na EJA já, ou estão atrasados no ensino fundamental, podem estar engarrafados lá para trás também, né? Mas o fato é que com 17 eles já estão evadindo. Olha só, 40%, 4 em cada 10 adolescentes de 17 anos já desistiram do ensino, tá? Então, eles falaram, não, a gente vai ter que fazer uma reforma aqui. Aí esse gráfico também é bem legal. Peraí. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ai, droga. Tá aqui, ó. Jovens de 16 anos que não concluíram o ensino fundamental, 23% abandonam ou nunca frequentaram. Dos que ainda estão na escola, de 16 anos, dos que ainda estão na escola, 86,4% estão no ensino fundamental, ou seja, com defasagem em idade série, né? Que é um dos indicadores que a gente usa para ver como é que a educação de um sistema está, não é uma boa coisa. 13,3% já estão no EJA, tá? Que também não é bacana, e 0,2% estão na alfabetização de jovens e adultos, são analfabetos ainda, 16 anos, tá? 77% estão na escola. Jovens de 19 anos que não concluíram o ensino médio, 62% abandonaram. Aqui, 9,8% estão no ensino fundamental, com 19 anos. 6,5% estão no EJA, ensino fundamental. 66,6% estão no ensino médio. 17% no EJA e 0,1% estão se alfabetizando, tá?
e 38% ainda estão na escola. Mas você vê que tem uma evasão muito grande, 62% estão fora da escola. Esses dados são muito impressionantes, né? A reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio é uma proposta criada no governo Dilma e aprovada durante o governo Temer. Essa reforma promove alterações significativas em relação às propostas da LDB. Fundamenta-se um discurso de flexibilização curricular, que, na opinião do educador Celso João Ferretti, o torna reducionista. A gente tem uma perda, né, nessa flexibilização. A reforma foi executada por medida provisória, ou seja, de forma antidemocrática, tá? E pretende gerar mais liberdade e autonomia no ensino médio, para tornar o ensino médio mais atraente, sem gastar a mais por isso. Democratização do acesso à educação sem investimentos, expansão precarizada. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa assim. Não. Então, aqui tem a Dilma falando, será que a gente consegue? Não, não tem como, né? Não está vinculado. Mas depois a gente pode mostrar isso. Mas é fácil vocês verem também. Antidemocrático. Então, gente, olha só. Por que essa reforma vai contra a LDB de 96? Tá? Porque na LDB de 96, dentro da história do ensino secundário no Brasil, vamos lembrar essa historinha aqui? A gente tem, durante a criação do Sistema S, acontece durante o governo do Vargas, né, no período de industrialização, onde há uma demanda grande de mão de obra técnica, tá? É importante, gente, a gente tomar cuidado com esse conceito de educação tecnicista que o Giraldelli, tem uns livros de educação que usam esses termos, né? Educação progressista, educação tecnicista. Eu, francamente, acho essas categorias muito ruins, muito infelizes, né? Então, tomar cuidado, porque ensino técnico é uma coisa legal, todo mundo tem e tem que ter. O que é complicado, o que a gente deve evitar, é que as pessoas tenham ensino técnico sem ter formação geral. Tá? Isso é que é ruim, substituir uma coisa pela outra. A formação geral, todos devem ter acesso. E aí, quem quiser, né, não tem vocação acadêmica, precisa trabalhar imediatamente, vai fazer um ensino técnico profissionalizante. Não vejo nenhum problema nisso, não acho ruim. Eu acho, ao contrário, acho ruim a gente falar mal do ensino técnico, né? Falar de forma pejorativa, ensino técnico, tecnicista, alguma coisa negativa. Não acho. Eu acho que tem que ter escola técnica de qualidade, sim, tá? Mas sem prejuízo da formação geral. Não era isso que acontecia durante o governo Vargas, né? A gente viu que a formação geral, o ensino propedêutico, era só para os ricos, né? E o ensino técnico, ele era divorciado da formação geral. Você escolhia ou a formação geral ou a formação técnica. Isso não é bacana, porque essas pessoas que vão para a formação técnica, elas são roubadas, né? Elas são prejudicadas em relação a essa formação geral que elas não têm, tá? Então, elas vão ficar não só momentaneamente prejudicadas, mas elas vão ficar prejudicadas para o resto da vida, né? E nem vão ser técnicos muito bons sem essa formação geral, sem as habilidades que eles deveriam ter desenvolvido no ensino médio. Então, houve muitas críticas por conta disso, e em 1971, então, os militares resolvem acabar com esse dualismo no ensino médio. E o que eles criam na Lei 5692? Eles criam um ensino médio que é profissionalizante, que tem a profissionalização compulsória e concomitante. O que quer dizer isso?
todo mundo, não eram só os filhos de pobre, mas todo mundo era obrigado a fazer formação profissional. Eles falaram assim: ah, vocês não querem mais dualismo? Então tá bom. Todo mundo vai fazer formação profissional nesse país. Só que aí o que aconteceu? Na prática, primeira coisa, para você tornar todas as escolas públicas, para que todas as escolas públicas de segundo grau na época, né, oferecessem ensino técnico, elas precisavam ser equipadas para isso, né? Isso custava muito dinheiro. Então, isso não foi feito. Então, essa formação técnica era muitas vezes meramente teórica, parecida com aquelas aulas de educação física que a gente viu na disciplina de antropologia, né? Que você tinha uma teoria sobre o esporte, uma teoria sobre o vôlei, né? E depois fazia uma prova e tal, mas não praticava, entendeu? É como você estudar teorias sobre artes industriais, né? E como funciona uma... Eu estou falando essas coisas porque tinha na minha escola. Um torno, uma coisa assim, e você não ter um torno realmente para você usar, né? Então, ficou prejudicado. E as escolas particulares, o que fizeram? Fizeram uma trampa, né? Elas diziam que era obrigatório ensino profissionalizante, mas, na verdade, a maior ênfase que elas davam era para a formação geral, porque o público delas, nas escolas particulares, estava interessado na formação geral e propedêutica para que esses adolescentes fossem capazes de disputar as vagas para o vestibular, que eram pouquíssimas, né? Eram públicas e todas de qualidade e poucas. Então, essa reforma foi um desastre, a tal ponto de que os próprios militares, em 1985, não, acho que foi 82, 1982, se eu não me engano, eles próprios acabaram com esse modelo, porque a formação geral e a formação técnica eram concomitantes no mesmo, sem aumento de carga horária, com a mesma carga horária. Então, você dividiu, né? Você tinha metade, tinha que ser, na melhor das hipóteses, metade para a formação geral e metade para a formação técnica. Então, aquilo que antes era 100% passou até foi reduzido à metade, né? A formação geral foi reduzida à metade. E a formação técnica não era boa porque não tinha recursos para equipar as escolas, né? Então, houve prejuízo dos dois lados. Então, esses estudantes, eles nem bem estavam aptos a concorrer às vagas para o ensino superior, porque tinham reduzido a carga de formação geral à metade, né? E nem bem estavam aptos a ingressar, a conseguir um lugar no mercado de trabalho, porque a formação profissional que eles tinham era capenga, era fraca, tá? Então, enfim, e a ideia era que você tivesse opção de escolher por, sei lá, acho que eram 50 opções de coisas, entende? Então, como cada escola ia oferecer 50 possibilidades de cursos profissionalizantes, ela tinha que estar equipadésima, né? Não só equipada, mas os recursos humanos também são muito caros, né? Tem que ter profissional para tudo isso. Então, foi um fracasso. Na LDB em 96, o que o Fernando Henrique faz? Uma coisa que eu acho muito razoável, sinceramente, né? Ele fez o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ensino médio que a formação geral é obrigatória para todos e a formação profissionalizante ela pode se dar de duas formas, ou concomitante no contraturno, né? Por exemplo, a pessoa faz de manhã ela tem a formação geral, ensino médio de formação geral, almoça, volta para a escola e à tarde, no contraturno, ela vai fazer o curso profissionalizante no mesmo ano, né? Vai ficar super cansado, mas pode fazer, tá? Ou, isso é o concomitante, ou pode fazer, ou podia fazer isso pela LDB de 96, ou podia fazer o ensino profissionalizante de forma subsequente. Então, ela passava os 3 anos fazendo a formação geral de manhã, né?
e nos próximos 3 anos ela fazia a formação profissionalizante. Eu acho uma solução muito legal. Por quê? Porque dentro dessa solução não há prejuízo da formação geral. Você garante a formação geral de qualidade única para todos. Não é uma educação dualista. E dá a possibilidade de quem quiser, né, fazer o profissionalizante também. Eu não conheço as críticas a esse sistema, mas me parece bem legal. O que o Temer faz nessa reforma que já vinha sido gestada no governo da Dilma? Né? Eles fazem o seguinte: eles voltam à ideia da concomitância, da obrigatoriedade do ensino profissional, e agora ele vai estar sendo implementado esse ano, né? Vocês devem estar escutando na rádio, agora é verdade, já está em ação, novo ensino médio, já ouviram? Quem já ouviu isso na rádio? Ou na televisão, em algum lugar, já viram? Pior que não. Não? Gente, Não. vocês têm que escutar a CBN, a Rádio Tambor. Eu escuto, aí tem os jovens super animados. Nossa, vai ser muito legal. Agora eu posso escolher a minha profissão, posso escolher entre vários itinerários, né? Enfim, de novo, o que vai acontecer? Com esses cortes todos que a gente está vendo, com essa PEC do teto de gastos, como é que eles vão poder equipar as escolas com tantos itinerários profissionais para a pessoa poder escolher? Não vai escolher, tá? A diferença que essa reforma tem em relação à reforma da Lei 5.692, tá? É que ela oferece uma ampliação da carga horária. Não chega a ser o que estava proposto na LDB de 96, que seria o concomitante, oferecer o profissional no contraturno, tá? Mas é um semi-integral, então aumenta um pouquinho. Então, significa o quê? Que tem um prejuízo na formação geral, tá? Então, o Ferret vai dizer que tem uma redução de conteúdo, com toda certeza, tá? E são poucas as disciplinas que são realmente obrigatórias, e o estudante, assim, tipo, não curto física, não gosto de português. Então, não faz, pode não fazer. Ele escolhe um itinerário que não tem aquela matéria, né? Então, a pessoa pode terminar o ensino médio com muitas deficiências, tá? Então, por que a gente tem uma expansão precarizada? Porque a gente vai conseguir reter mais os estudantes no ensino médio, tá? E até porque, como eles vão ficar num horário semi-integral, eles vão ter lanche, vamos ver como é que vai ser esse lanche com esses cortes todos, né? Mas isso é atraente para os alunos, para os pais dos alunos, que os alunos fiquem mais tempo na escola, tá? Mas vai ser precarizado porque você não tem investimento para oferecer com qualidade todos esses itinerários formativos, né? Essas opções que eles dizem que eles prometem, não vai ter, né? As escolas não puderam ter sido equipadas com isso, tá? E outro problema é o problema humano, né? Quem é que vai dar aula? Né? Para isso, você precisa contratar professores técnicos, professores especializados. Além de técnicos, como a gente viu naquelas tabelas todas do PNE, na aula anterior, a gente sabe que é ruim para a qualidade da educação quando a gente tem um professor que não tem uma formação adequada para a atuação dele, né? Então, se esperaria que esses professores todos tivessem passado por uma licenciatura, tá certo? Só que nessa lei dessa reforma do ensino médio, que foi aprovada durante o governo do Temer, também foi aprovado dentro dessa lei. Vocês pegam a lei, ela está na internet, tá? Essa lei reconhece a possibilidade de admissão de professores com. Como é que chama isso? Ai, gente, sempre esqueço. Honoris causa.
Ai, Nai, me ajuda, lembra? Notório saber, tá? O que significa notório saber? Notório saber é o seguinte: a pessoa não fez, por exemplo, um curso de informática, tá? Que é uma faculdade, uma graduação. Ela não fez licenciatura, não aprendeu as matérias pedagógicas, não aprendeu didática, não aprendeu nada de educação, não sabe como funciona uma escola, sempre foi um técnico de informática, tá? Mas ele pode, através desse mecanismo do notório saber, tá? Conseguir uma vaga como professor do ensino médio. Qualquer técnico de informática pode fazer isso. Tá? Você acha que eles vão receber como os professores concursados? Não. Tá? Eles vão ter uma relação de emprego precária, tá? Eles não vão ser elitistas, não vão ser estatutários, muito menos. Tá? Eles vão ser professores contratados por um valor muito menor, com muito menos custo para os corpos públicos, né? E com muito menos qualidade, consequentemente. Tá? Então, o cara resolve também o problema dos trabalhadores informais. Então, o cara informático, em vez dele ir no outro turno dele, em vez dele pegar o Uber para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ele vai fazer o quê? Vai conseguir um bico numa escola de nível médio e vai dar aula de informática, por exemplo. Né? Isso é uma excrescência, isso é um absurdo. Né? Então, a gente tem uma perda de qualidade desse ensino médio muito, muito grande. Mas atende a quê? Atende a essa demanda de melhorar os níveis de evasão do ensino médio e, consequentemente, melhorar os níveis de desempregados, tá? Porque essas pessoas vão estar retidas na escola. Fazendo o quê? Fazendo nada, né? Tendo aula péssima com profissionais mal qualificados. Né? Então, mais ou menos essa é a ideia. Alguma dúvida sobre a reforma do ensino médio? Deu para entender, gente? Eu acho que nenhuma, deu. Acho que eu entendi, sim. Tá. E tem um textinho que é pequeno que eu escrevi, que está na bibliografia, que eu acho que explica bastante direitinho essa reforma. Tá lá na bibliografia. Aqui um vídeo da Dilma. Se vocês quiserem, a gente vê, mas se eu preferir, acho que vocês podem ver em casa. É a Dilma falando exatamente tudo que é surpreendente, sabe? Assim, mas é importante ver, eu acho. Né? O link está no PowerPoint da apresentação da Dilma. É a Dilma falando que os estudantes, que é absurdo, que não pode ter tanta matéria assim, que tem que ter menos matéria, que ela não tem nada contra a sociologia. Professora, Fala, Nai. ela ainda fala nesse vídeo que o maior motivo dos alunos estarem evadindo do ensino médio é por causa disso, porque é muita coisa para eles estudarem e eles não estão dando conta. Então tem que facilitar, mas então a gente vê que a preocupação, a motivação principal dessa mudança, né, é realmente conter a evasão, reverter a evasão, não tem outra razão, tá? E fingir que é um profissionalizante, que não vai ser nada, a pessoa vai... Agora, um negócio mais impressionante que eu acho é assim, repetir um modelo que foi adotado pelos militares em 1971 e que foi descartado pelos próprios militares que avaliaram esse modelo como ineficaz em 1982, sabe? E aí a gente volta a usar o mesmo modelo. É assustador, né? Defende que o desinteresse dos alunos é o motivo para que seja feita uma reforma do ensino médio, mas gráfico do IBGE, isso aqui foi muito sagaz, dona Nai, olha só, mas, então ela diz que é por causa disso, mas gráfico do IBGE aponta que o maior motivo de evasão escolar, já tinha me esquecido, muito legal, do ensino médio, não acontece porque tem muitas matérias, né? Mas por conta dos jovens que, mesmo ainda estando em idade escolar, precisam trabalhar para sustento próprio ou para ajudar na renda familiar.
Tá entendendo? Então, nem isso vai resolver, porque se eles precisam mesmo trabalhar, não vai resolver. E aqui a gente tem um gráfico com todas as razões porque meninos e meninas abandonam o ensino médio, tá? E aí mais meninos abandonam do que meninas. Por isso tem tão mais menina também no ensino superior, né? Isso é um dado interessante. Isso aqui é um espelho, né, da sociedade machista que a gente tem, né? Que as meninas, os meninos é que são os responsáveis por serem os chefes das famílias, né? Então, os meninos, a sociedade machista não é só ruim para as meninas, é bastante ruim para os meninos também. Comparações com a reforma de ensino profissionalizante, a Lei 5692. Né? A professora Pavão, em seu texto lá, aponta que essa ideia de flexibilização curricular é uma maneira de combater a inflação com a economia de recursos, recriando uma educação dualista, parecida com a da ditadura militar, com a retomada do ensino profissionalizante obrigatório. Né? Então, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter o ensino médio público vai ser desse jeito, né? Que não vai conseguir ser nem propedêutico legal, a pessoa que faz esse ensino médio público não vai conseguir passar, não vai conseguir conquistar as melhores vagas no ensino superior, né? E também não vai conseguir emprego, porque não vai se tornar um bom profissional, porque o profissionalizante também foi uma merda, porque foi com um profissional que tem notório saber, que não é realmente formado para dar aula daquilo, ganha pouco, ganha mal, e a escola não tá equipada. Então, vai ser uma droga. Enquanto as escolas particulares de elite, o que elas vão fazer? Elas vão fazer um excelente, elas não vão diminuir os conteúdos de jeito nenhum, elas vão continuar tendo os professores de física, de química, de matemática direitinho, cumprindo todos aqueles conteúdos, obrigatoriamente, eles não vão poder decidir muita coisa, tá? E vai ter lá uns itinerários fajutos, fingindo que vai ter, mas que não vai ter. E eu até vi uma matéria muito interessante, uma matéria paga no Globo, numa revistinha do Globo, por bairro, né? Então tinha na Zona Sul uma coisa devia ter guardado aquilo. Impressionante, que eles mostravam, era propaganda de escolas particulares falando bem do novo ensino médio, né? Só que aí você mostra as escolas super equipadas, sabe? Dizendo que dizendo para o mercado, olha, a gente vai continuar formando o seu filho para para a continuidade dos estudos em nível superior, fiquem tranquilos, mas também a gente aqui vai ter laboratório disso, laboratório daquilo. Claro, as escolas particulares têm recursos para equipar, né? Então, vai ser isso que vai acontecer. Então, a gente vai acirrar a desigualdade entre os pobres e os ricos, tá? Espera aí, gente, tem que falar aqui com a amiga, tá doentinha. Não, vou simplesmente apagar, depois eu falo com ela. Escola sem partido. O movimento Escola Sem Partido existe desde 2004. Impressionante, né? Também teve um boom assim, mas já existia antes. Mas atingiu o ápice de sua força após o golpe e ganhou muitos defensores durante o governo Temer. Eu acho que, na verdade, né, as pessoas saíram do armário, ficaram mais à vontade de dizer o que eles achavam, né? A principal marca do movimento é eliminar o debate ideológico em sala de aula e a liberdade de expressão, através do acompanhamento de uma agenda conservadora para a educação brasileira. Diversos projetos de lei foram alinhados ao movimento, que fixou de vez sua influência durante o atual governo Bolsonaro. Tá? Então, assim, é muito grave. Felizmente, esse negócio saiu um pouco de moda, né, que eu saiba,
mas no começo do governo Bolsonaro, isso foi muito falado, né? Que havia doutrinação nas escolas públicas, de doutrinação comunista, e eles incentivavam, através desse movimento, que os professores fossem denunciados, né? E houve assim uma onda de denuncismo, né? Lembrando também que os professores que fazem críticas ao PT também são denunciados, né? Isso é importante também. Eu acho muito ruim tudo isso, essa onda denuncista. Eu acho que a gente tem direito de falar o que quiser, desde que fundamentadamente, né? E é claro que vocês vão ter professores que são mais à esquerda, são mais à direita, mas não, a educação, como Paulo Freire disse, ela não é neutra, né? Não tem condição da gente. Vocês conhecem minha posição política, não tem condição de agora eu vou ser presa porque eu estou fazendo campanha para o Lula, porque eu digo que vou votar no Lula. Eu acho que é a coisa mais acertada, acho que para a educação vai ser bom, né? Não acho que é uma maravilha, faço críticas também, né, ao Lula, ao PT, aos governos do PT, mas eu acho que é impossível, né? Se eu tivesse também uma crença religiosa, isso se espelharia na minha aula de alguma forma. O importante é a gente ter diversidade, né? Eu acho que é complicado também, porque, assim, lembrando que a escola, ela realmente, ela é, como o Althusser chamou a atenção da gente, né? Ela é um aparelho ideológico do Estado. Ela pode se tornar um aparelho ideológico do Estado. Isso é muito ruim. Isso deve ser combatido, eu acho, né? Mas ela nunca deixa de ser um aparelho ideológico do Estado. Na verdade, ela acaba formando aquilo que o Estado quer, né? Então, dependendo de quem está no poder, ela vai ser mais à esquerda, mais à direita. Isso acontece, né? Mas não tem como a gente impedir que querer essa neutralidade, é uma coisa bem absurda, né? E aqui, finalmente, a última mudança importante nesse período, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é um projeto normativo que define uma base curricular para toda a educação básica. É iniciado no governo, né? Peraí, a gente revisa e continua vendo coisinha. No governo Dilma e aprovada no governo Temer. Isso aí também é importante. Assim como a reforma do ensino médio, a BNCC aprofunda concepções neoliberais que já estavam surgindo desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Existe um grande debate no âmbito educacional sobre os pontos positivos e negativos da base homologada. E aí, aqui, a ANAI teve o cuidado, né, de colocar as críticas e as coisas favoráveis, porque tem, né? Então, o debate está aí. Eu, francamente, já falei isso, eu nem me preocupo muito com essa base, porque realmente eu acho que o impacto dela, sem os recursos, vai ser mínimo, entendeu? Como sempre foi. Se tenta, mais ou menos, controlar os conteúdos, mas, na verdade, o que define os conteúdos acaba sendo o que é cobrado nos processos avaliativos, né? E os professores têm pouca autonomia, têm pouco tempo para pensar nos currículos, infelizmente. Então, vamos ver os pontos críticos. Reformas alinhadas ao neoliberalismo funcionam como instrumentos de interesse privado e controle. Sistema de avaliação nacional, a ideia da performatividade e desempenho, né? Então, você estabelece metas, isso que a gente tem visto aqui. Então, o neoliberalismo para a educação, ele raciocina dessa forma, né? Você estabelece várias metas e fala em termos de... Como é que é o nome daquilo? Que o Perrenu fala, competências, né? A palavra-chave é competência. Então, a ideia de que você tem que adquirir certas competências e aí você vai ser avaliado. E é legal a gente lembrar que a escola não deveria ser pensada como empresa, né? Ou capitalismo tardio de educação. O momento em que tudo é transformado em mercadoria, inclusive a educação, também vira uma commodity, né? Que também pode ser vendida.
discurso salvacionista e reducionista, a base como salvação dos problemas da educação. Isso aqui seria uma crítica, né? E pensar que a educação básica é a salvação dos problemas da educação. Eu, francamente, acho que a gente achei legal assim, valorizar mais a base mesmo, mas é um pouco fantasioso realmente também, né? Não é isso. Na verdade, o que é fantasioso mesmo, um argumento que eu acho bom, é você achar que alterando o currículo, controlando os conteúdos, que é uma coisa impossível de se fazer na real, né? Que você poderia garantir qualidade, como se o problema fosse esse. O problema da educação é falta de recursos, né? Sempre foi. Favoráveis. A base facilita a superação das desigualdades, oferecendo um nivelamento no ensino nacional, possibilitando o fortalecimento da educação pública. Seria um ponto favorável se ela fosse observada, né? E se tivesse havido uma grande, isso é uma crítica muito grande também, tivesse havido uma grande discussão, esse é outro ponto crítico, né? Sobre a base, né? Então, uma outra crítica aqui seria não foi construída de forma democrática. Na verdade, foram essas agências, né, de educação privada, todos pela educação e tal, que tiveram um protagonismo muito grande na elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Isso é péssimo. A educadora Guiomar Namo de Mello, que está aí na política pública há anos, né, décadas, aponta que a base é um reflexo das transformações globais, como a revolução tecnológica, por exemplo. Então, ela argumenta que precisava atualizar os conteúdos da educação básica, realmente tem que atualizar. Para a Perrenu, existe diferença entre o conceito de competência, que a escola quer desenvolver, e o conceito utilizado pela empresa atualmente. Não concebo competência como habilidade específica, mas como capacidade de analisar uma situação. Ah, isso aqui é um link, Nai? Não, não sei. Não sei também, mas eu tirei isso aí de um vídeo que você me mandou sobre o Perrenu falando sobre isso. Sim, pois é. Mas será que esse negocinho aqui é um link? Não, né? Não, não acontece nada. Acho que não. Eu acho que era, sabia? Porque no da Dilma também tinha, acho que você tinha feito isso, mas aí alguma coisa na hora de salvar não deu certo depois. É porque fica salvo no computador da pessoa que fez, professora. O vídeo e os links, entendeu? Entendi, claro. Tá bom. Então, gente, é isso. Aqui tem as Mas dá referências pra do jogar no grupo, né, professora? dá para Os jogar dois vídeos. os dois vídeos, sim. Então, gente, eu acho que vocês já devem estar cansados. Eu fiquei cansada. O que a gente faz? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver o PowerPoint do Bolsonaro. Será que a gente emenda Bolsonaro agora? Aí, preparei o PowerPoint do Bolsonaro. Ui, enorme, tem 16 coisas. Vamos fazer o seguinte: o que a gente faz? Eu posso dar aula. Eles não vão aguentar agora, nem eu vou aguentar. O que a gente faz? Para agora? Ah, na aula que vem a gente fala do Bolsonaro, pronto, né? E aí a pergunta fica valendo para outra semana. Não, aí não dá. O que vocês acham, gente? O que a gente faz? Thaís e Vitória. Deixa eu ver como é que era a pergunta. Eu posso mandar para vocês o PPT. O que eu estava procurando aqui? Ah, sim. Tá, 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 tá. Olha só. A pergunta para a próxima semana é:
Descreva as principais medidas empreendidas pelos governos Temer e Bolsonaro para a educação, comparando-as. Sempre tem um erro, né? Porque é importante que seja logo, porque senão vocês vão ficar. Depois a gente não tem tempo para se precisar fazer essa prova, né? Verificação suplementar, isso é que eu fiquei preocupada. Você vai fazer essa, Thaís? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou, hoje de noite, eu vou apresentar esse PowerPoint, vou gravar, a Vitória também vai fazer. Vocês querem que eu dê para vocês agora? Querem que eu fale agora? Se vocês quiserem, eu topo, para mim é melhor. A gente sai dessa e começa outra? O que a senhora preferir, professora. Tá, então vamos embora, então, peraí. Eu vou desligar, vou sair, vou voltar, tá? Aí vocês entram de novo, tá bom? O mesmo link? O mesmo link. Tá bom. Beijo.